A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Vamos falar com Deus, irmãos. Vamos continuar nesse propósito, no mesmo espírito, adorando a Deus, né? Dando lugar ao Espírito do Senhor. Quem não sentiu ainda a presença do Senhor, então abra o seu coração e permita que o Senhor possa inundar a sua alma nesta manhã maravilhosa. Louvado seja o santo e eterno nome do Senhor. Soberano Deus, nosso eterno Pai, te damos graças, te louvamos, te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Te damos graça, Pai eterno, te louvamos nesta manhã, porque a tua presença é real. A tua presença é real e verdadeira no nosso meio. Te damos graça, Pai querido, porque desde o momento que aqui adentramos, o Senhor já estava presente para abençoar, para falar, para edificar, para mudar, Senhor. E nós te pedimos, ó Pai, continua com tuas mãos estendidas. Continue, Senhor, com tuas mãos estendidas sobre este lugar. Oh, aleluias, aleluias, aleluia. Continue com tuas mãos estendidas para operar. Oh, Senhor, continue com tuas mãos estendidas, ó Deus eterno, para fazer grandes obras neste lugar, para edificar a tua igreja através da tua palavra, através da ação do teu Espírito Santo. Senhor, tu sabes, tu conheces a necessidade da tua igreja, tu sabes aquilo que nós precisamos ouvir, tu sabes daquilo que nós precisamos alcançar, tu sabes daquilo que nós precisamos ser mudados, ser transformados, ser melhorados, Senhor. Por isso, nesta manhã, vem atuar, continue atuando, falando, Pai, através do teu santo e eterno poder. Senhor, nesta hora bendita, nós pedimos que a tua graça, que as tuas mãos soberanas, elas, Senhor amado, continua estendidas sobre a vida do teu servo, sobre a vida do teu ungido, pastor Elifelete, que estará aí ministrando a tua palavra. Senhor, continue sustentando a sua vida. Continue, Senhor, com as tuas mãos estendidas, usando nesta manhã, uma vez mais, para a glória e para louvor do teu santo e eterno nome. Permaneça conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus e para a glória do teu santo nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus amados, paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar a todos para abrirem as Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Enquanto os irmãos procuram o texto, eu queria dizer a todos os irmãos que o irmão José Carlos de Pombal, o evangelista José Carlos, ontem à tarde, notificou-me que fez de tudo para estar aqui, mas não foi possível devido ao trabalho dele. Pede a compreensão de toda a igreja e roga a oração de todos os irmãos em favor deles em Pombal. Oremos por ele e pela família dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também queria dar um bem-vindo à Cláudia, que é a esposa do Evani. O nome não veio à frente, mas manifestamos nossa alegria em tê-la conosco. Viu, minha irmã? Deus a abençoe em nome de Jesus. Que diremos? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito bem-vinda em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Muito bem. O pastor Adailton está avisando os irmãos. Nós oramos ontem à tarde em favor da viagem do evangelista Marcos de Alverca. Ele chegou bem nesta manhã. Chegou hoje pela manhã do Brasil, juntamente com a família, né? Um tanto quanto cansado, com certeza, devido à viagem. Mas chegaram bem, graças a Deus. Obrigado aos irmãos que oraram para que Deus os trouxesse em paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 2 da segunda carta de Paulo, escrita a Timóteo, versículo de número 15, tão conhecido de todos os irmãos. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade. Eu pedirei à igreja, como sempre costumo fazer, para que leia agora, por favor. Glória a Deus. Deus abençoe, temos orado, os irmãos têm liberdade para tomarem os assentos. Meus queridos irmãos, quero agradecer ao Senhor nosso Deus por esta oportunidade que Ele nos dá nesta manhã, caminhando já para a tarde deste dia, de estarmos de volta a este santuário, neste período para encerrarmos a nossa 18ª semestral de obreiros. Glorificamos a Deus pela realização da mesma, glorificamos, pois Ele tem estado presente conosco, desde sexta-feira, na reunião que tivemos com os pastores líderes, ontem à tarde, juntamente com todos os obreiros, também no culto à noite ontem, e hoje, nesta manhã, sua presença continua maravilhosa em nosso meio. Estou perdendo o retorno aqui. Peço aos irmãos aí que me ajudem, me dê atenção, por favor. Logo, meus queridos, eu quero agradecer novamente à igreja pela realização do que os irmãos fizeram ontem, pastor Luciano, todo o ministério, e os irmãos de forma geral. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Ontem, na verdade, eu não consegui nem agradecer os irmãos, mas Deus sabe da gratidão de meu coração a todos os irmãos. Deus abençoe e recompense a todos, em nome do Senhor Jesus. Glorifico a Deus pela vida dos pastores líderes que estão presentes, por certo esforçaram para estarem aqui, entendendo ser este um trabalho importante para nós que militamos na causa do Senhor Jesus. E Deus os abençoou, os trazendo em paz, juntamente com as famílias, respectivas congregações. Os irmãos chegaram em paz. E é certo que temos sido agraciados pelo Senhor nosso Deus. Ontem à tarde tivemos um período de estudo com os obreiros, momento de oração também. Deus manifestou sua graça, sentimos sua presença e ouvimos a palavra do Senhor falando aos nossos corações. Nós o glorificamos por isto. Meu entendimento é que Deus permanece entre nós e que continuará falando com cada um de nós aqui nesta manhã. Não há como não lamentar a ausência de vários irmãos que não estão aqui. Mas também quero glorificar a Deus pela vida dos que estão presentes. Que Deus continue a abençoar os irmãos, a dar a cada um o entendimento de que é mesmo o Senhor que renova as nossas forças, como nesta manhã Ele falou conosco aqui neste lugar. É Ele mesmo quem renova as nossas forças e nos faz prosseguir em sua presença. Deus seja louvado. Queridos irmãos, nós não vamos tomar tempo demais dos irmãos, teremos pelo menos 4 ordenações a fazer nesta manhã, ou neste dia. Logo quero caminhar, portanto, para deixar uma palavra aos irmãos aqui. Gostaria que os irmãos entendessem a palavra que quero trazer aos irmãos. Ela é a continuidade do que ontem começamos a falar com os obreiros, particularmente aqui. Claro que os irmãos terão maior dificuldade para compreender nossa linha de raciocínio, pois os irmãos não ouviram o período da tarde, mas nós estamos em uma semestral de obreiros, onde o desejo de nosso coração é que Deus trabalhe nossas vidas como obreiros e também nossas famílias, para que nós possamos entender a cada dia a nobreza desta obra na qual nós estamos envolvidos. Se não tivermos, na verdade, esse devido entendimento, será para nós muito difícil atravessarmos os momentos que são necessários atravessarmos e que por vezes nós nos cansamos. E às vezes, meus queridos e amados irmãos, a angústia, ela quer tomar conta de nossa vida. Portanto, meus queridos, consola-nos o fato de sabermos que é este caminho que nossos irmãos, os profetas no passado, os servos do Senhor que também trabalharam para Deus, experimentaram as mesmas coisas que nós estamos experimentando neste momento final da igreja do Senhor Jesus. Entendendo que é simplesmente impossível
prestarmos um trabalho a Deus sem conhecermos horas de aflições. Quero me valer da última palavra que deixei aos obreiros, na nossa semestral de obreiros em março, quando disse aos irmãos, ou falamos com os irmãos sobre o que é o campo ministerial. E os irmãos devem recordar que enfatizamos, segundo a visão bíblica do apóstolo Paulo, é um campo de aflições. Logo, meus queridos e amados, nós entendemos que não há como Deus nos poupar dessas horas que nos custam muito. E eu costumo dizer que para esta questão não há promoção, não há desconto especial para Senhor ninguém. Deus nos passa por essas fornalhas, por esses vales. Deus nos submete a testes que às vezes são incompreensíveis a nós. Mas Deus sabe que com a sua graça, mediante a ajuda bendita do seu Espírito Santo, com a aplicação de sua palavra em nosso coração, nós resistiremos e em nome do Senhor Jesus haveremos de louvar, de glorificar o santo nome do Senhor. Seja Deus louvado para sempre. Queridos, a palavra que comecei a falar com os irmãos ontem à tarde foi sobre aprovados como obreiros. Pensamos um pouco sobre esta questão, partindo do ponto de vista que o apóstolo Paulo apresenta em sua carta. Eu queria que toda a igreja compreendesse, volto a insistir, que nós estamos em uma semestral de obreiros, onde sem sombra de dúvida, os irmãos que são liderados, desejam que a cada dia Deus use mais os obreiros de sua amada igreja. Com certeza os irmãos oram para este objetivo, oram por esta finalidade. O desejo do coração do servo do Senhor Deus é que Deus instrumentalize aqueles que Deus tem levantado a cada dia para nos pastorear, para estar ao lado daquele que nos pastoreia, a fim de que a obra do Senhor nosso Deus caminhe e caminhe bem, para a glória de Jesus, é claro. Portanto, meus queridos e amados irmãos, ontem à tarde enfatizamos isto com os irmãos, que a perspectiva bíblica, a perspectiva de Deus para nós obreiros é que sejamos aprovados como obreiros. Disse aos irmãos, e está claro pela palavra de Deus, que aqui não se trata de sermos aprovados tão somente como cristãos. Vamos usar a nossa linguagem corriqueira como crentes. Aqui está falando de uma linha mais alta, aqui está falando de um patamar mais elevado. Aqui está falando de outros degraus que estão mais altos, é subir mais uma linha. O que a Bíblia está dizendo é que nós devemos procurar apresentarmos a Deus aprovados como obreiros. Eu não terei muito tempo para voltar ao que falei com os irmãos, mas a nível só de compreensão, é bom entendermos que a colocação do apóstolo Paulo, ele está mostrando para nós que nós precisamos apresentar-nos a Deus aprovados como obreiros, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ficaremos, portanto, com a questão de sermos aprovados como obreiros. Volto a dizer, quando Paulo está dizendo para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, Paulo está partindo do entendimento que como crente, o obreiro já é aprovado. Não se trata, portanto, de ser um bom cristão. Bom cristão, digo, aquele que corresponde com a palavra de Deus, que sofreu uma mudança de Deus na sua vida, que o evangelho de fato penetrou no seu coração, que a sua boca fala, o seu coração vivencia. Na realidade, o evangelho mudou o seu viver, como foi falado nesta manhã pelo nosso nobre companheiro, pastor José Maria. O evangelho transformou-nos, o evangelho fez de mim, de você, de nós, uma nova criatura. Somos de fato uma nova pessoa, um novo homem. Fomos transformados pelo poder de Deus mediante o evangelho aplicado em nossas vidas. Aprovados como cristãos, é preciso que sejamos aprovados como obreiros. Quando nós olhamos, portanto, meus queridos, para esta colocação do apóstolo Paulo, fica bem claro para nós que a obra com a qual nós envolvemos, ela exige qualificação. Paulo está deixando de uma forma bem clara que há um padrão de qualidade a ser atingido por nós que servimos no santo ministério.
Mais do que nunca, nós precisamos pensar sobre esta verdade. Precisamos considerar isto. É necessário, meus queridos e amados irmãos, que nós tenhamos isto em mente, tenhamos isto em vista. É necessário que isto cresça no nosso coração. É necessário que nós aprendamos a cada dia com a palavra do Senhor nosso Deus. É necessário que ao olharmos para a Bíblia, deixamos que ela venha produzir em nós o que Deus quer que ela produza, pois é ela que é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como obreiros, nós somos formados por Deus através da sua gloriosa palavra. Com certeza, Deus se valerá de seus canais, de seus instrumentos, de seus servos que Ele levantou e que Ele levanta a cada dia para moldar as nossas vidas. Mas nós devemos ter o entendimento que a Bíblia é esta ferramenta principal para moldar as nossas vidas. A palavra de Deus mostra para nós o perfil do aprovado como obreiro. A palavra do Senhor Deus, ela mostra para nós como é que devemos portar, como é que nós devemos viver. E a grande verdade, meus irmãos, que isto não é fácil por uma razão, porque vivermos para Deus, como Paulo escreve em 2 Coríntios 5:15, que Ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu. Logo, meus queridos e amados irmãos, o fato de nós vivermos para Deus não tira de nossas vidas a nossa fraqueza, não vai tirar de nossas vidas as nossas debilidades, as nossas limitações. Nós precisamos aprender com a graça de Deus a lidar com essas questões. Ontem à tarde eu fiz colocação do que o diácono Clemenson falou para nós outro dia. Espiritualidade que retira de nós a nossa humanidade não é espiritualidade. Pelo fato de você ser espiritual, não significa que você não é tentado. Pelo fato de você ser espiritual, não significa que você não canse. Pelo fato de você ser espiritual, não significa que você não está sujeito aos problemas desta vida. Todavia, meus amados e queridos irmãos, o espiritual, ele se valerá da palavra de Deus para ajudar a sua vida nos momentos mais difíceis da sua trajetória. Você os conhecerá se os não os tem conhecido. É bom que nós preparemos para esta hora. O momento da dificuldade, o momento dos problemas, e eu quero levar os irmãos ao entendimento que o momento da dificuldade que eu vos falo nesta hora não é simplesmente a questão financeira. Tem muita gente passando por esta situação e está passando bem. Nós estamos falando em outros aspectos, com uma outra visão. Não é esta questão puramente financeira. Nós estamos falando, meus amados e queridos irmãos, das horas mais difíceis da nossa vida, que mesmo que nós tivéssemos dinheiro à nossa disposição, isto não resolveria os nossos problemas. Todavia, meus irmãos, minhas irmãs, obreiros do Senhor que me ouvem, a atenção que nós devemos ter à palavra do Senhor nosso Deus fará toda a diferença na nossa vida, nestas horas difíceis que nós enfrentamos. Nós as conheceremos, mas se de fato somos atenciosos ao que Deus nos fala, ao que Deus nos diz, não esqueça da sua palavra, não esqueça da promessa gloriosa de Deus para a sua vida, não esqueça do que Deus falou consigo, porque estas coisas valerão
valerão na sua vida, nos piores momentos da sua trajetória. Você verá que, lembrando do que Deus falou para a sua vida, você poderá estar lá embaixo, mas a mão do Senhor nosso Deus te tirará de lá e te trará para um andar de cima, para a glória do Senhor que vive e que reina para todos sempre. Glórias a Deus. O obreiro que se preza, ele não deixará de ter atenção a esta verdade, a esta atenção. Irmãos, o adjetivo está vindo antes do substantivo, e ele se torna, portanto, um advérbio invariável, que não aceita variação, mudança. Logo, significa dizer que há um padrão de qualificação na vida ministerial. Olhe para cá, por favor. Feliz a igreja que possui um obreiro que busca aprovação como obreiro a cada dia. Ele vive hoje querendo melhorar no dia de amanhã. Ele tem projetos para o próximo mês ser um homem que corresponda de fato com o que Deus tem para a sua vida. Ainda que as forças humanas estejam diminuindo, mas espiritualmente renovado, ele continua dizendo: melhorarei para melhor servir ao Senhor e servir ao seu reino. Glórias ao Senhor. Nós não podemos compactuar com a visão de que somos obreiros e vamos à base do desenrasque. Na grande verdade, meus irmãos, o que há de obreiros hoje que foram feitos no botequim da esquina não está escrito. Não é para esse tipo de homem que eu estou falando. Eu estou falando do quilate bíblico. Eu estou falando da marca da palavra. Eu estou falando de homens que querem. Eu estou falando de pessoas que estão dizendo: Deus pode me usar. Aleluia. Se Deus te encontrou aqui nesta tarde, você poderá ser o próximo que estará prestando um grande serviço para o reino do Senhor nosso Deus. Assim tá bom, deixa aí, qualquer coisa eu peço, assim tá bom. Você poderá ser o próximo que estará prestando um grande serviço para o reino do Senhor nosso Deus. Se preocupe com mais nada, porque poder Deus tem para fazer. Você lembra daquela mensagem que preguei uma certa vez aqui, dizendo sobre coisas que são fontes de motivação para a nossa vida? A primeira delas, a promessa de Deus para a nossa vida. A segunda delas, meus queridos irmãos, a presença de Deus na nossa vida. A terceira dela, disse aos irmãos, que é o poder de Deus, porque o poder é uma fonte de realização. Deus disse que vai usar a sua vida, então não deixe por menos. Deus disse que vai instrumentalizar o seu viver, então não deixe por menos. Não olhe para você mesmo dizendo que isto acontece na vida de A, na vida de B, mas não na sua vida, porque você conhece a sua origem. Eu sou conhecedor da minha. Todos nós devemos conhecer a nossa origem, mas não fazemos a obra de Deus fiado simplesmente na nossa capacidade. Quero voltar a lembrar a igreja que tem me ouvido. Tenho dito aos irmãos que Deus levanta pessoas comuns, Deus levanta pessoas naturais, Deus levanta homens limitados, Deus levanta, quando digo homem, o sentido genérico, Deus levanta famílias simples, humildes. Deus levanta pessoas que não são simplesmente observadores de obra e aqueles que omitem ou emitem opiniões. Deus levanta pessoas que estão dizendo: grande é a minha incapacidade, mas eu sei que posso cooperar para que uma obra seja feita. Quanto tempo nós ouvimos a irmã Silene falar, e a irmã Lana nos recordou disto na nossa EBF, que basta Deus encontrar uma pessoa disponível, não interessa a sua capacidade. Atenção, Deus sempre se valerá de suas habilidades naturais, mas elas não são suficientes para a demanda do reino do Senhor nosso Deus. Aqui dentro existe um preparo. Deus não vai poupar a sua vida. Agora tenha a compreensão, a obra com que nós envolvemos. Obreiros do Senhor, parece que até seria bom que tivesse só eu aqui na tribuna e todos os obreiros lá embaixo. O ideal, meus queridos e amados irmãos, é que nós observemos o que a palavra de Deus está dizendo. A qualificação vem antes do cargo. Todo aquele que é chamado, ele precisa ter isto em mente.
Ele precisa se deixar ser trabalhado pelo Espírito do Senhor, pela palavra do Senhor nosso Deus. Se Deus te encontrou aqui nesta manhã, eu quero dar graças a Ele, porque com certeza esta palavra, como tem sido para a minha alma um refrigério, ela será também para a sua aqui nesta tarde. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor. Bom, eu disse aos irmãos que para a nossa chamada tem a participação divina e existe a participação humana. A participação divina tem a ver com a nossa vocação. Não há vocação para a obra de Deus puramente humana. A vocação, meus amados, é inclinação para a obra do santo ministério. E Paulo está dizendo em 1 Timóteo 3, versículo número 1, com muita clareza: quem deseja ou aspira ao episcopado, excelente obra deseja. A obra desejada é excelente. Não significa que o desejo é excelente, porque nenhum de nós somos obreiros por aspiração, nós somos obreiros por vocação. Fomos vocacionados pelo Senhor. É a vocação que nos mantém com a mão no arado, é a vocação que não nos deixa voltar para trás, porque o Espírito nos inclinou para a obra do santo ministério. Lembra aqui do que foi contado para nós pelo irmão Clemenson, do irmão que patrocinava aquela irmã lá no continente africano, e que certo dia ele disse: vou visitá-la no campo de trabalho. Mas quando ele chegou lá, ele ficou simplesmente estarrecido com a condição daquela irmã, que estava prestando um trabalho naquela condição para Deus. E depois que ela terminou a reunião, ele falou para ela: irmã, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou patrocinando aqui, trabalhando, mas olha, deixa eu dizer, eu por dinheiro nenhum eu vim a esse lugar para fazer uma obra dessa como a senhora. Ela disse: nem eu, se não for vocacionado, não vai entender isso. Nem eu. Eu estou aqui não é por causa de dinheiro, estou aqui porque fui vocacionada. Deus me deu inclinação. Eu quero me fazer valer do que já contei aos irmãos, daquela mulher, daquela jovem lá do interior do Amazonas, que foi patrocinada pelo pai, veio para a Espanha, se formou em Barcelona como uma médica, voltou, e pastor Alcebiades de Vasconcelos relata que quando ela chegou, o pai entregou para ela no dia do aniversário uma chave dizendo: olha, está aqui a sua clínica, tudo organizado para você trabalhar. E ela disse: não quero. E para o pai foi uma grande decepção, e ela procurou o pastor Alcebiades e falou: pastor Alcebiades, eu não quero, eu tenho uma chamada para trabalhar com os ribeirinhos. E o pastor falou: minha filha, você mata seu pai de coração. Eu matei de coração. Ela falou: me envia. Envio não, seu pai não vai entender isso, e também eu não sei se você realmente tem essa vocação. Ela lutou com ele: não envia, não. Sumiu a moça. Cerca de 8 meses depois, ela aparece no escritório do pastor Alcebiades. Bate lá, a secretária chega e diz: pastor Alcebiades, tem uma jovem aí querendo falar com o senhor. Manda entrar. Quando entra, ele olhou e falou: minha filha, é você mesmo. Diz que ela estava toda marcada por essas picadas de pernilongo, muriçoca, mosquito e sei lá mais o quê. O que está acontecendo com você, minha filha? Olha, eu vim aqui só para dizer, o senhor não me enviou, mas eu já estou com cerca de 300 ribeirinhos para ser batizado. Vim entregar essa congregação na mão do Senhor para o Senhor batizar. Sabe o que é isso? Isso é vocação. Isso é vocação. Isso é vocação. Não há obra, não há dinheiro. Melhor, meus queridos irmãos, essa é a participação divina. O que Deus faz nascer no coração do homem, dinheiro não faz. Se posso usar isto, se posso usar, Deus guarde a minha vida, mas a maior desgraça é alguém entrar no santo ministério com desejo de se valer de questão financeira. Precisamos envolver na obra com a visão que Deus tem para as nossas vidas, e eu sei que todos vocês têm essa visão, graças a Deus. Eu conheço os meus obreiros que estão sofrendo comigo no campo de batalha, e que sei até que por muitas vezes a resistência lá no campo ministerial. Pessoas que não compreendem que você não está ganhando dinheiro, mas está zelando de suas almas. Vocês tinham tudo para deixar lá e voltar para a sede, e a sede vos ama, e aqui seria um grande apoio. Mas por que não voltam? Porque é uma chamada, uma vocação. Essa é a participação de Deus na vossa vida. Você queria que Deus te respondesse? Xarabagai devassou elabiarai. Congregação, pelo amor do Senhor, pense um pouco sobre o que é que o seu pastor tem ganhado para zelar da sua vida. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor.
Enquanto não mudar essa visão, vai ser esses problemas, vai ser essas dificuldades, enquanto nós não começarmos. Estou dizendo nós em sentido geral, irmãos, porque eu conheço os obreiros desse ministério, para a glória de Deus. Enquanto não for mudada essa visão, vai ser essa problemada que nós estamos vendo aí, ó. Pastores não dá certo em congregação, estão hoje, saem amanhã. Crentes não aceitam, crentes não recebem. Vidas não são mudadas, não são transformadas. Nós precisamos partir do ponto de que há participação divina para o santo ministério. O obreiro, ele é vocacionado. O obreiro, ele é vocacionado, há uma vocação divina. Em segundo lugar, ele é chamado. Ninguém toma para si esta honra, senão aquele que é chamado, Hebreus 5:4, conforme foi Arão. Depois, esta manifestação, ela vem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo manifesta esta igreja, Atos capítulo 3, versículo 2. E servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E eu gostaria que os irmãos entendessem que mestres como eles, haviam outros na igreja de Antioquia, mas 2 foram separados. Quando Deus vos levantou, olhe para cá, não está nada errado com a vossa vida. Quando Deus vos levantou, eu me lembro muito bem. Pastor Rodrigo foi um dos primeiros obreiros que saiu da igreja sede, nunca relatei isso. Antes do pastor Rodrigo ir, eu tive um sonho com o pastor Rodrigo, que eu deixava, juntamente com a sua esposa, irmã Lais, num lugar. E aquilo no sonho me custava muito deixá-lo lá. Eu ficava com o coração tanto quanto entristecido. Pastor Rodrigo foi um dos que, por algumas vezes, quando eu não tinha carta de condução, passava na minha casa, me pegava em seu carro, e nós vínhamos para a igreja orar, debruçar perante o Senhor nosso Deus. Muito bom tê-lo aqui, mas os planos de Deus são mais elevados do que o nosso. Muitos outros estavam servindo como o Senhor. Não se tratou de peixada, querer da minha parte, tratou-se uma direção da parte de Deus para a sua vida. Eu quero que vocês, obreiros, entendam que não há nada de errado com vossas vidas. Deus está no comando de todas as coisas. Deus está convosco. As mesmas aflições enfrentadas no campo de trabalho, nós estamos enfrentando aqui na sede. São lágrimas, são horas que parece ser a dor de parto, mas Cristo está sendo formado na vida de algumas pessoas para a glória do santo nome do Senhor. Aleluia. Há uma vocação, essa é a participação divina. E o Espírito Santo é quem manifesta, e a igreja reconhece, a liderança reconhece. Deus seja para sempre louvado. Depois eu disse aos obreiros, eu não vou ter tempo de chegar onde eu tinha que chegar, que nós precisamos conhecer a nós mesmos, ou convencer a nós mesmos que Deus tem um propósito distinto na nossa vida. Isso é um dos piores problemas. O ministério já é convencido de que Deus nos levantou, mas nem sempre nós somos. Depois precisamos ser aprovados como obreiros, não simplesmente como crentes. Já disse isso aos irmãos. Agora eu quero entrar rapidamente onde parei ontem com os irmãos, entendendo que a obra exige uma qualificação de nossa parte. Eu quero entrar agora na segunda parte desse estudo, falando com os irmãos onde parei ontem. Procura apresentar-te a Deus. Esta palavra vem do grego, meus queridos irmãos, é claro, língua do Novo Testamento, é spoudazo, e significa queira. O obreiro tem que querer, queira, apresse, pois o tempo urge. Os dias estão se passando, irmãos. A grande verdade é que os dias estão se passando. Ao obreiro que é chamado pelo Senhor nosso Deus, cada dia que passa sem nós enquadrarmos na palavra do Senhor nosso Deus é um prejuízo para nós mesmos. É um prejuízo para as nossas vidas. Olhe para cá, por favor. Como é que Deus levaria Jonas à cidade de Nínive? Como é que Deus o colocaria lá para pregar contra aquela grande cidade? Deus não escondeu nada do profeta. Deus dissera a ele: vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Deus tinha dito para ele o que ele deveria pregar. Pregar contra nunca foi fácil. Pregar contra a nossa frieza, contra nosso comodismo, contra a nossa indiferença para com a obra de Deus nunca foi fácil.
Pregar, meus queridos irmãos, contra a nossa vida fora dos padrões estabelecidos pela palavra do Senhor, nunca foi fácil. Jonas não foi, ele sabia qual era o caráter da mensagem. E depois, no final do seu livro, está dizendo ele que sabia também que Deus é misericordioso e ia perdoar aquele povo. E ele quer dizer que por essa razão é que ele não quis ir lá. Como é que Deus o levaria lá? O certo é que Deus não precisava de toda aquela turbulência para fazer Jonas chegar lá. O certo é que muitos de nós relutamos com o Senhor nosso Deus em relação à obra que Ele tem na nossa vida, esquecendo que o tempo urge, esquecendo que o tempo está passando. Irmãos, há cerca de 14 anos atrás eu fui consagrado ao pastorado, a pastor. Mas que força que eu tinha naquela época. Que determinação que eu tinha naquela época. Me lembro como é que nós trabalhávamos naquela época com muito mais dificuldade. Procurava 2 irmãos que em nosso meio tinha carro para nos locomover para aqui e para lá. Mas o que não havia era força, entusiasmo. A dificuldade era levar o povo aos trabalhos, porque o povo queria ir. Irmãos iam de comboios. Me lembro da abertura da congregação de Alverca, a inauguração. Irmãos pegando o comboio do trabalho, indo direto para a estação, descendo lá, assistindo o culto, e depois retornando, terminava o culto, estava todo mundo sorrindo, alegre, agradecido a Deus. Documento ninguém tinha. Estou dizendo, visto, pelo menos, ninguém tinha. E Deus vai mudando as coisas. Deus vai colocando tudo no lugar, vai estabelecendo. Hoje nós não temos espaço para os irmãos estacionarem os carros aqui à frente. Falta-nos espaço. Precisa de nossos obreiros pegar os carros dos irmãos e levar para lugar mais distante, porque nós não temos espaço aí. Só que ao invés de nós termos aquela força que tínhamos, nós não temos. O nosso corpo, ele está desgastando-se a cada dia. Nós estamos perdendo a nossa força a cada dia. Se não tivéssemos feito o que tínhamos que fazer naquela época, hoje não conseguiríamos fazer. Olhe para cá, deixa eu lhe dizer, se nós não fizermos agora, amanhã nós não conseguiremos fazer o que estamos fazendo hoje. Quando da abertura daquela congregação lá em Guiné-Bissau, nós saímos daqui dizendo ao pastor Edney, temos as informações, mas atenção, nós estamos indo para outro continente, estamos indo para outro país. Eu e o pastor Elias falamos com ele. O provável é que o senhor vai e volta. Sabe o que o pastor Edney falou para nós? Mas eu vou levar minha roupa para ficar. Pastor, mas o nosso entendimento é que o senhor vai voltar. A gente não sabe como é que vai ser as coisas, como é que vamos deixar o senhor lá, mas eu vou levar minha roupa para ficar, tá bem? Se for para voltar, eu volto, mas eu levo minha roupa. Hoje ele disse para nós que ele tinha orado 20 anos para entrar na África. Leva, pastor. Mas eu estava pensando, meu entendimento, pastor Edney, volta. Entendimento do pastor Elias também é volta. Irmãos, quando Deus abriu as portas, que a igreja foi documentada imediatamente, questão de 2 para 3 dias, a documentação saiu. E aí falamos, então vamos ver uma casa. Pastor Edney com um sorriso de todo tamanho no rosto dele. Eu não sei se a família gosta muito de ouvir isso, que é meio difícil, né? Eu tenho certeza que a família sofre muito. Mas ele com um sorrisão estampado no rosto dele. Vamos lá ver. Deu certo a casa, ele falou, então pastor, vamos correr lá para a feira para comprar as coisas, tem que colocar lá em casa. Pastor Edmond, o senhor vai ficar já de uma vez? Vou. Eu vim para ficar. A passagem do senhor é para voltar, mas eu vou ficar. Eu orei a Deus para que se desse certo, eu queria já ficar. Aquela casa não tinha luz, onde a primeira noite ele teve que dormir, que foi o mais difícil para nós, deixar aquele homem lá daquele jeito. Um fogãozinho, que fomos lá na feira, deu maior trabalho, compramos o fogão, bilha de gás, algumas panelas, vasilhas. E eu olhava para o pastor Edney, que estava deixando uma casa aqui, deixando uma família, deixando a igreja formada que o ama. Eu olhava para ele sorridente.
Se os irmãos percebessem a alegria dele quando oramos para ele, para dar posse a ele à frente daquela congregação, só o vocacionado vai entender um negócio desse. Só quem é chamado vai entender um negócio desse. Sabe por que alguns obreiros estão lá, ele e a família, dirigindo culto para a esposa? Eu falei para minha esposa hoje pela manhã, olha, o negócio não é fácil não. Eu tive um obreiro falando aí que abre a congregação para ele e para a esposa. E que sabe como é que faz, irmão? Irmãos, olhando para a esposa, irmãos, vamos cantar o hino 300 e tanto da harpa cristã, e canta os dois. Depois dá oportunidade para a irmã chega e fala, a paz do Senhor, irmãos. Você está entendendo o que é isso? Você está entendendo por que essa porta está aberta, não foi fechada? Se a gente tivesse atrás de dinheiro, isso já estava fechado. Para 2 pessoas assistir um culto, olhe para cá. Jesus está falando com a gente. Só o vocacionado, é por isso que ele fica lá. Ele é vocacionado. Ele sabe que Deus tem uma obra. Ele sabe que esse é o momento do plantio. Ele sabe que esta é a hora de arar o terreno. Ele sabe que esta é a hora de trabalhar para Deus e Deus trabalhar a sua vida. Mas haverá um período que Deus fará com que a obra cresça para a glória do seu nome. Não desconsidere a palavra do Senhor nosso Deus. Hoje a gente vê o pastor Herda à frente de 3 congregações já. Hoje eu fico vendo, irmãos, nós temos um grupo considerável de irmãs aqui, mas a princípio me lembro por algumas vezes de orar no círculo de oração a minha esposa, irmã Irene, outras vezes minha esposa e a irmã que foi embora, Alda, as 2 orando, as 2. Isso não nasceu assim do estalar do dedo, não. Isso tem uma história. Deus não começou esta obra por acaso. Aquela congregação lá vai crescer. Ela vai prosperar em nome de Jesus. Ela vai prosperar. Continue do lado do pastor, continue do lado daquele que Deus colocou lá para te ajudar, contanto que nós tenhamos o entendimento que precisamos procurar, querer, apressar, nós precisamos esforçar. E em relação a esta questão eu passo para o primeiro ponto. Primeiro lugar, o obreiro que está procurando esta qualificação, ele não pode distrair em trabalho. Ele precisa estar concentrado no campo de trabalho. Caro companheiro, não se distraia. Não deixa nada tirar a sua atenção. Esteja concentrado ao trabalho, à obra que Deus colocou em suas mãos. Nós precisamos discernir as coisas, pois é uma obra que está sendo feita para Deus. Nós precisamos, irmãos, ter o entendimento de que nós não começamos as coisas de cima para baixo. Nós começamos de baixo para cima. Nós abrimos o solo. Nós lançamos os fundamentos. Depois nós colocamos as paredes e os vigamentos. É depois que cobre a construção. Nós precisamos entender, portanto, que não podemos distrair. Nossa atenção não pode ser tirada do campo de trabalho. Nada deverá tirar, remover a nossa atenção. Há muitas pessoas desatenciosas no campo de trabalho. O desatencioso, ele vai embaraçar-se com muita facilidade. Eu repito, nós não perdemos a nossa humanidade, mas a atenção, a concentração de nossa parte é de suma importância. Aquilo que nós fazemos precisa estar em nosso coração. Aquilo que está sendo construído a cada dia tem que estar vivo dentro de nós. É como que se víssemos isto realizado a cada dia. Cada culto que se passa, nossa intenção é que foi dado mais um passo. Cada ensinamento que é ministrado, nossa compreensão é que uma vida entender um pouco mais do que Deus tem na sua vida.
Cada momento que nós temos de oração ao Senhor nosso Deus, nós entendemos que a pessoa aprofundou um pouquinho mais as suas raízes, está conhecendo mais o coração do eterno Deus. Cada escola dominical que nós frequentamos, que nós participamos com entendimento de que nós estamos sendo robustecidos, fortalecidos pela palavra do Senhor nosso Deus. A cada dia está sendo feita uma obra, e esta obra ela poderá atingir o que tem que atingir, sendo colocado tijolo por tijolo. É bom que a gente entenda que nem sempre é fazendo de uma vez, mas poderá ser etapa por etapa, poderá ser tijolo por tijolo, contanto que não tenha menos um, mas que tenha mais um, contanto que esteja somando a cada dia. Olhe para você mesmo, olhe para a sua estrutura hoje, lembre da sua estrutura outro dia, lembre da sua estrutura algum tempo atrás, veja como é que você está suportando tantos vendavais. Veja se você suportaria tudo isto no início da sua caminhada. Veja que obra tem sido feita na sua vida. Irmãos, olhar para uma obra dessa e dizer que obra não tem sido feita, seria simplesmente criancice de nossa parte, imaturidade, não conseguir ver as coisas como Deus falou conosco nesta manhã. Quantos pastores aqui que foram formados aqui, quantos homens aqui que foi formados aqui, que nós oramos por todas as ordenações, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor. Que é isso, irmãos? Que é isso, irmãos? Olhe para você quando você chegou aqui, que você não tinha entendimento que você ia estar servindo a Deus no santo ministério, que você não via a sua família envolvida. Olhe para você que não se via com paletó e com a gravata. Agora olhe para você hoje, que embora saiba que a diferença na nossa vida não está no paletó e gravata, mas que por zelo, você ao ver um obreiro que não está como deve, de acordo com as normas da igreja, você até entristece, diz: o irmão é desleixado, ele é um obreiro, posso precisar dele nesta noite. Olha o que Deus fez na sua vida, caro companheiro. Olha que obra grande que Deus fez na sua vida. Isso não vai parar. Isso não vai parar. Eu gostaria que nós compreendêssemos que o tempo urge. Preciso, portanto, estar consciente. Não posso me distrair no campo de trabalho. Para isso, abra a sua Bíblia em Neemias, capítulo de número 6, por favor. Vamos para a palavra do Senhor nosso Deus. Capítulo 6 de Neemias. Pastor Janil, teu pregador do livro de Neemias. Os irmãos encontraram? Os irmãos podem ler para mim o versículo de número 3. Amém. Leiam de novo, por favor. Acho que só alguns encontraram. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Meus amados, aqui se trata de uma tentativa de Sambalate, Tobias, de distrair Neemias. Mas veja a compreensão deste homem que está envolvido nesta obra. Ele compreende que querem tirar a sua atenção. Ele compreende que querem tirar a sua concentração. Neemias fez uma obra gigantesca em cerca de 52 dias. Nesta passagem, a Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que as portas ainda não foram colocadas no muro. Mas a cidade já estava murada. A história já estava mudando. A princípio, a palavra de seus opositores é que esta obra não chegaria à conclusão, que esta obra não seria feita com precisão.
mas que seria uma obra facilmente de ser derrubada. Mas Neemias, enquanto ouve todas essas palavras para tentar desviar a sua atenção, a Bíblia vai mostrando Neemias trabalhando com precisão. A Bíblia vai mostrando que Neemias é um homem cheio de métodos. Neemias é um homem habilidoso. Neemias é um homem meticuloso. Neemias é um homem corajoso. Neemias é um homem determinado. Neemias é um homem concentrado. Poderá ser um desastre na nossa vida se nós não tivermos concentração na obra que nós estamos fazendo. Nós precisamos concentrar. E nós vamos concentrar, meus queridos e amados irmãos, partindo do ponto que entendemos a natureza da obra a qual nós envolvemos. Que obra é que nós estamos envolvidos? Que tipo de obra é esta? Que trabalho é este que você está fazendo para Deus? Um trabalho qualquer? Não, meus senhores. O que nós estamos fazendo para Deus, Neemias está dizendo que é grande. Neemias está dizendo, é Ele quem está dando conceito. Olhe para cá, o grande problema é alguém querer julgar aquilo que você faz. É alguém desconsiderar o que você está fazendo. Eu disse ontem à tarde que algumas pessoas, com aquele ar de querer nos poupar de alguma coisa, acaba por nos atrapalhar. Aparentemente quer nos ajudar, mas acaba por nos atrapalhar. Neemias então dá o conceito da obra que ele está fazendo. Neemias está dizendo, diga o que quiserem dizer, mas eu estou fazendo uma grande obra. Reconstruir muralhas? Sim. Diga o que quiser fazer, eu estou fazendo uma grande obra. E as coisas foram apertando quando a Bíblia diz que já não havia nenhuma brecha naqueles muros. Sambalate e Tobias então aperta. A Bíblia diz que por 4 vezes eles enviam da mesma maneira. Olhe para cá, o inimigo não é besta. O adversário não é bobo. Ele tem os seus instrumentos para usar. E ele se vale deles dioturnamente. Ele se vale dele constantemente. E o que ele quer é que nós estejamos distraídos em pleno campo de trabalho. Ele quer que percamos a atenção. Ele quer que nós não estejamos concentrados naquilo que nós estamos fazendo. Pegue um trabalhador sem concentração e o coloque para levantar uma parede em uma construção. Ele vai entortar a parede, porque ele não está concentrado no que está fazendo. Ele vai esquecer de aprumar alguns tijolos bem na cabeça. Ele vai fazer com que alguns tijolos não vá de acordo com a linha. Eu passei por lá. Desde alguém estar lá desorientado, estando o corpo, mas a cabeça longe, estando a mente longe. Esse tem sido um grande problema que nós enfrentamos. Estamos na obra, mas desconcentrados. A obra vai sendo erguida, mas a gente não percebe. Tem pessoas crescendo, mas a gente não vê. Há pessoas sendo transformadas, mudadas, mas nossos olhos não veem. Tem pessoas que Deus está levantando, usando com habilidade extraordinária, mas quem é que está vendo? Nossas palavras são sempre as mais desanimadoras. Isso não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada. Quando a crise chegou, estou falando do nosso contexto, o que nós ouvimos de palavras que as igrejas fechariam. Chegamos a ouvir absurdos de que se fulano for embora, a igreja ciclana fecha. E a obra vai rompendo. Disse ontem à tarde, a crise está passando. Esse sufoco terrível em Portugal já está indo. As coisas começaram a clarear. Deus não se preocupou nem um tantinho no momento dessa crise. Ele só nos avisou para a gente sofrer menos. Ele disse antes, dias difíceis está vindo aí. Mas para o meu povo eu tenho uma porta de escape. Sempre teve. Sempre teve. Deus sempre teve uma porta de escape. Em meio a toda esta assolação, Deus levantou algumas pessoas. Continua levantando algumas pessoas.
Deus continua fazendo, e eu quero que você recorde que no momento que as brechas vão sendo tapadas, é aí que o adversário se levanta com toda a intensidade, e ele se levanta para que você perca a sua concentração. Ele se levanta para que você desça do patamar que você está. Até porque, olhe para cá por favor, os opositores, irmãos, os opositores sempre estão abaixo do nível que Deus já te colocou. Desça não, pare a obra não, não perca a atenção com a obra não, não entre nessa do opositor não. Continue vendo as coisas que com os olhos humanos você não consegue ver. Continue vendo, meus queridos irmãos, aquilo que só vê pelos olhos da fé. Continue contemplando aquilo que aparentemente não é possível ver. Continue, como disse o apóstolo Paulo, continue vendo o que os olhos naturais não podem ver. Continue vendo, continue vendo. O primeiro congresso que nós tivemos aqui, o pastor Silas pregou no último dia do congresso, quando ele estava encerrando a mensagem. Ele virou a mão para trás assim e colocou no meu peito e disse assim: haverá uma grande igreja. Nós éramos um grupinho de pessoas. Para trazer o homem aqui naquela época deu até trabalho. E ele não era pregador, nem pediu oferta. Demos porque sabíamos da seriedade daquele homem. Muitos irmãos o conheceu. Haverá uma grande igreja. E eu pensava que a gente estava congregando e depois cada um ia caçar o seu rumo. Daí a uns anos voltar para o Brasil. Deus disse: haverá uma grande igreja. Continue vendo as coisas que você não pode ver com os olhos naturais. Pelo que a Bíblia te mostra, pelo que a palavra mostra. A igreja nasceu aqui neste lugar para continuar. Olhe para cá, essa obra, eu disse aos irmãos, não distraia do trabalho, concentre, discirna as coisas. Neemias discerniu, eu sei qual a intenção, eles querem que eu desça, mas eu não desço. Eles querem que eu caia nas lábias dele, mas não vou cair. O que há de pessoas que já caíram nas lábias de Sambalate, de Tobias, de Gessem, o arábio, não está escrito. Mas em nome de Jesus você está num patamar acima. Não desça, não entre nessa. Olha o lugar que Jesus te colocou. Perceba que você está no andar mais alto. Aleluia. Disse Neemias: por quê? Tem razão porventura para me descer? Se eu estou envolvido numa grande obra, para vocês é pequena, é grande. Vocês não vão entrar mais aqui? Vocês não têm parte? Está sendo circuncidada a nossa cidade. Vocês não disseram que raposas facilmente, será uma denominação aos ataques do deserto. Vocês não disseram que as raposas facilmente adentrariam. Quero ver, já vou lançar a porta. Vocês não disseram que essas muralhas não seriam reconstruídas. Está sendo construída. Porque dá para mim uma razão, para mim cessar essa grande obra. Dá para mim uma razão. Deus não me levantou para outra coisa. Deus não falou ao coração do rei para me alcançar os favores que alcancei, para vir para cá, para me distrair com vocês. Eu saí de lá com uma missão, e sabe qual que é? Reconstruir as muralhas. Continue reconstruindo. Continue reconstruindo as muralhas. A cada dia tem brechas sendo tapadas. A fúria de Satanás é que muitas vidas que ele enrolava, ele já não está conseguindo mais enrolar. Esse é o problema para o inimigo. Quantas pessoas que ele entrava com muita facilidade, quantas pessoas que ele estalava o dedo e o colocava a ponto de briga, mas já não coloca mais. Ei, cada dia você está saindo lá daquele lugar de baixo e está subindo um pouco mais. Desça não, entre nessa de Sambalate e de Tobias não. Você sabe a natureza, a grandeza, a nobreza da obra que você está fazendo para Deus. Aleluia, aleluia. Não desça do seu lugar não. Bendito para sempre seja o maravilhoso nome do Senhor. Esta obra que nós estamos fazendo, irmãos, é como se nós estivéssemos gerando, construindo ou fazendo aparecer o lastro. Você sabe o que é o lastro, né? O peso que é colocado, seja por areia, metal, no fundo do navio, para que o navio, não tendo nele carga, ele não venha, portanto, tombar-se. Então colocam-se todo esse peso, e esse peso depois fará o navio resistir às intempéries. Fará ele resistir o que é a força, a agitação das ondas. Pode vir, mas ele tem peso no fundo.
Deus está colocando lastro nos seus pés. Essa formação está dura, mas Deus está colocando lastro na sua vida. Deus está colocando lastro naquela igreja. Deus está colocando lastro lá naquele departamento que Deus colocou na sua mão. Aparentemente, parece que tudo virou ao contrário depois que você entrou lá. Continue firme, deixa Deus criar esse lastro. Deixa Deus criar esse lastro para você resistir às intempéries, para você resistir aos vendavais, para você resistir todos os problemas. Outro dia eu ouvi alguém dizer aqui, está em nosso meio, eu ouvi alguém dizer numa palavra aqui pela manhã, que lá no trabalho dele, há um tempo atrás, aconteciam umas coisas, e aquilo inquietava, até que ele discerniu a situação. Passou a acontecer, ele diz, e daí? Isso já é lastro na vida de um homem. E daí? Perde paz não, e daí? O que é que tem? Qual que é o problema? Qual que é a situação? O que tem? Sou servo de Deus. O que tem? Estou fazendo uma grande obra. O que tem? O Senhor me colocou num patamar mais alto. Continue. Bendito para sempre seja o maravilhoso nome do Senhor. Deixe Deus criar esse lastro na sua vida. Segundo lugar, meu querido e amado irmão, vamos entender. Para nós, portanto, isso na nossa participação humana, nós precisamos, portanto, esse querer, nós precisamos, portanto, querer ensinar, mas nós precisamos também querer viver aquilo que nós ensinamos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria deixar um versículo para a meditação dos irmãos, aqui em Coríntios. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, vá para lá rapidamente. Eu já sei, deixa eu ler para os irmãos. A Bíblia está dizendo assim, isso é Paulo. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Para nós alcançarmos, portanto, essa qualificação ministerial, é de suma importância que nós não só preguemos, mas vamos viver aquilo que nós estamos pregando. Este tem sido outro problema da atualidade. Há muitas pessoas nos chamando para orar, mas eles não oram. Há muitas pessoas nos chamando para ofertar, mas eles não ofertam. Há muitas pessoas dizendo para nós, esforce, mas eles não esforcem. Em Mateus capítulo 23, versículo 1, Jesus está muito contrariado com os escribas e fariseus. E Jesus diz, olha, na cadeira de Moisés, olha o lugar, estão assentados os escribas e os fariseus. Jesus vai dizendo em Mateus, a partir do versículo de número 2, vocês ouçam tudo o que eles dizem, pratique, mas não olhe para as obras deles. São excelentes ensinadores, mas não são cumpridores de nada. Agora, vocês têm que ser ensinados, então aceite o ensinamento. Irmão, por mais difícil que você seja, por mais difícil que seja, há quem nos ensine corretamente. Ele só não consegue viver o que está ensinando. Mas se está ensinando corretamente, absorva, porque a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra do Senhor nosso Deus. Absorva a palavra, plante ela na sua vida, alimente-se com ela, fortaleça com ela. Nós temos essa grande dificuldade para ouvir uma pessoa nos ensinar, se ele não está vivendo, se a vida dele não está de acordo. Nós temos essa dificuldade. Isto vem de nós, seres humanos, mas Jesus está dizendo, atente para o que eles ensinam. Jesus está dizendo, eles não estão ensinando errado, eles ensinam corretamente. Só não procedam de acordo com as obras deles. Eles fazem tudo errado, mas eles ensinam corretinho, são bons para ensinar. Paulo então está dizendo aqui, eu subjugo meu corpo, eu o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Que Deus nos ajude a vivermos a sua palavra, que Deus nos ajude, meus queridos e amados irmãos, a termos esta legalidade para pregarmos a sua gloriosa palavra. Depois, deixo mais um conselho aos irmãos rapidamente. Creia naquilo que você mesmo prega. É preciso você crer naquilo que você prega, e isto será resultado da sua vivência, da sua comunhão com o Senhor nosso Deus. Precisamos mais do que nunca conhecermos mais o coração do Deus eterno.
Eu quero me valer de um exemplo que sempre eu falo aqui. Uma das últimas preleções do pastor David Wilkerson, antes de partir para a eternidade, foi exatamente essa. Deixa eu dar um conselho para vocês, obreiros. Ele falava para um grupo de obreiros: obreiros, quando vocês são chamados, não estejam dizendo para Deus: Senhor, eu quero pregar muito, eu quero ser um grande pregador, mas ore dizendo: Senhor, eu quero conhecer o teu coração. Eu quero conhecer a tua vontade, disse ele, porque se vocês conhecerem o coração do Senhor Deus, vocês saberão que mensagem pregar na noite. Vocês saberão que ensino trazer para a congregação. Há muita coisa na contramão, irmãos. Há muitos lugares que Deus quer falar e Ele já não fala mais. Nossas habilidades estão sendo válidas. Elas estão falando por nós. A nossa capacidade. Irmãos, eu estava olhando esses dias um escrito de Túzia. Ele falando para a igreja da América do Norte do grande problema que eles estavam vivenciando. Dizendo ele: há quanto tempo que os pastores insistem em não pregar sobre santificação da igreja. Nós estamos tanto sem ouvir sobre santidade que nós já estamos acostumados a viver com a impiedade. Está sendo gerado em nós este sentimento, a ponto que a palavra sobre santidade para nós passa a ser estranha. E esse é um dos assuntos mais sérios, porque se nós estamos em Cristo, nós vivemos em santidade. A santidade, ela é posicional, ela começa devido à nossa posição. Paulo está dizendo em 2 Coríntios 5 e o versículo de número 17: se alguém está, esse é o nosso estado, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Cristo é santo. Então logo, se a igreja, eu, você, estamos em Cristo, nós vivemos em santidade posicional. Glórias ao nome do Senhor. A nossa posição em Cristo confere, imputa essa santidade imputativa na nossa vida, mas a partir daí nós começamos a viver uma vida em santidade para a glória do nome do Senhor que vive e que reina para todos sempre. O assunto é sério, meus irmãos. Hebreus está dizendo 12:14, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual, ele não diz as quais, ele fala duas coisas, paz e santidade, mas para referir a nossa salvação, ele está usando o singular, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por qual razão será, meu amado irmão? A paz não depende só de mim. Eu quero viver em paz contigo, mas você pode optar por viver em guerra comigo. Agora, em santidade, não há alternativa. O cristão é ou ele não é, e se ele está em Cristo, ele é. Nós estamos perdendo isso, irmãos. Sejamos sinceros. Quando é que nós recebemos um escrito? Quando é que nós recebemos uma mensagem falando para nós para vivermos uma vida de santidade, pautada na Bíblia, pautada na palavra do Senhor nosso Deus? Quando é que nos ensinou que quem mente não está vivendo em santidade? Quando é que nos ensinou, irmãos, que amar esse presente século mal não é viver em santidade? Quando é que nos ensinou que colocarmos o nosso coração nesse mundo aí, nós estamos deixando de viver em santidade? Quando é que nos ensinou essas coisas? Quando é? Nós estamos reduzindo a nossa visão de santidade à questão de adultério, roubo e assassinato. É só isso que está sendo pecado. É só isso que rouba a comunhão. Cuidado, irmãos, com adultério. Cuidado com roubo. Cuidado com assassinato. Mas a mentira cresce assustadoramente. A inversão de valor tem sido um problema muito sério. A ordem está sendo alterada. Pessoas que não são honestos e não estão nem aí, arruma confusão com tudo e não estão nem aí. Tudo isso, meus queridos irmãos, está mostrando que não vivemos em santificação. Pessoas que geram problemas e mais problemas intencionais não estão vivendo em santificação. Quando é que nos ensinaram essas coisas? Não corra só do adultério, não corra só do roubo, não corra só da prostituição, mas corra da mentira. O assunto é tão sério. A Bíblia está dizendo que ficarão de fora os mentirosos. Todo aquele que ama e comete a mentira. Tem irmãos que chegam a dizer: mas eu não dou conta, já tentei a vida toda, tem um problema errado aí. Eu minto mesmo. Eu já conversei com alguém assim e aconselhei muito. Mas já conversei, falei: não, eu já tentei a vida toda, eu já estou descrençado desse negócio. Quando eu vejo, eu já menti. Mentira, olhe para cá, é pecado. Mentira é pecado. Mentira é pecado.
Temos alguém aqui nesta situação? Cuide. Denegrir a imagem dos outros, falar da vida das pessoas, isso é pecado, isso é falta de santificação na nossa vida. Cuide, é por amor à sua alma. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mateus capítulo 5 e 8, bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Se há algo que se possa garantir, é que os limpos de coração, eles verão ao Senhor. É que aqueles que vivem em santidade e não vivem para se autopromover ou aparecer, até porque santidade não promove ninguém. Nós vivemos em santidade porque estamos em Cristo e Cristo está em nós. Nós vivemos em santidade como consequência da palavra de Deus plantada na nossa vida. Da questão de nós andarmos com Ele. É só nós andarmos com o Senhor. Aleluia. É só vivermos com o Senhor. É só nós estarmos por alguns instantes com os nossos joelhos em terra. Será que nós ainda temos obreiros que exploram o caminho da oração? Que ainda entendem, como dizia o pastor Luiz Antônio, que a oração, ela funciona. Nossos canudinhos não podem substituir a eficácia, o poder da oração. Isso urge, irmãos. Isso urge. Para o nosso tempo, nós precisamos explorar o caminho da oração. Nós precisamos explorar o caminho da nossa consagração a Deus. Nós precisamos explorar o caminho da meditação da Bíblia, da palavra do Senhor nosso Deus. Deus seja para sempre louvado, adorado seja para sempre o nome do Senhor. Então creia naquilo que você prega. Veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, é um princípio veterotestamentário, ou seja, do Velho Testamento. Veja o que a Bíblia está dizendo, 2 Coríntios 4 e 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Paulo aqui está dizendo, em outras palavras, creia quem crê que Cristo nos ressuscitará, mas a verdade é, cremos e por isto falamos. Nós precisamos crer naquilo que nós pregamos. Não seja descrente do que você prega. Pregue na terça-feira sabendo, Deus vai falar com alguém nesta noite, Deus vai ajudar alguma pessoa nesta noite. Afinal de contas, você foi a Deus para Ele te dar graça, para você ministrar uma palavra na igreja. Afinal de contas, você foi o pregador do domingo, mas lá na sua casa você tinha orado, Senhor, me colocarão para pregar, eu preciso de uma mensagem que venha do seu coração, e Deus a fez vir à sua alma. Ela não veio por acaso, ela veio porque Deus conhece a necessidade da igreja, de seus ouvintes naquela noite. Deus falou com alguém, creia, não esteja lá dizendo, irmãos, eu não sei se a palavra, ela vai fazer, ela está fazendo obras aqui nesta tarde. Crie, por isto falei. A quem não creia, mas você crê, então pregue. Você crê, então ensine. Você crê, então fale a palavra do Senhor Jesus. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor. A terceira parte, buscando nossa aprovação. Nós devemos buscar a nossa aprovação no Senhor nosso Deus. A palavra indica que o metal que é genuíno, e ele é aprovado, meus queridos irmãos, pelo fogo. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Deixa só agora citar aos irmãos. Nós precisamos ter atenção a esta hora, e precisamos saber de uma coisa, isto muito ajuda a nós que somos obreiros, é Deus quem nos aprova, é Deus quem nos aprova. Eu poderia finalizar aqui, porque eu quero só citar a partir de agora, mas guarde isso bem no seu coração, você obreiro, e até família de obreiro, que às vezes vê o obreiro em certas situações difíceis. Atenção, a aprovação da nossa vida, ela vem de Deus, ela vem de Deus, daquele que te chama. É simplesmente impossível você ter 100% de aprovação das pessoas. Sempre haverá um grupo que não te aprovará. Sempre haverá um grupo
que terá mensagem sua, que ele vai falar, hoje Deus usou fulano. Mas sempre vai haver um grupo que ao ouvir a mensagem vai dizer, aquilo é coisa da cabeça dele. Deus não usou. Isto sou eu, isto é você, isto é nós que temos que ter equilíbrio. Isso não pode desviar a nossa atenção. Nós precisamos olhar para os homens que Deus usou em toda a Bíblia. E eu disse aos irmãos ontem aqui, Moisés, um grande exemplo. Ele sempre teve oposição. E nós estamos falando em um dos maiores líderes de toda a palavra de Deus. Dentro da congregação de Moisés tinha Datã, tinha Coré e tinha Abirão. Dentro da congregação de Moisés teve rebelião. Dentro da congregação de Moisés tinha um grupo de pessoas que não aceitava os ensinamentos dele, a posição de Arão. Isso sempre vai acontecer. Sempre teve, sempre vai acontecer. Mas não se preocupe com isso, a nossa aprovação ela vem de Deus. A nossa aprovação ela vem de Deus. O obreiro precisa fazer o autoexame da sua vida, perceber se ele está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Nenhuma mensagem nossa deve ser um desabafo para a igreja. Nenhuma mensagem nossa deve ser intencional, dizendo nesta noite eu vou pegar A e B e vou quebrar ele no cepo. Até porque ele poderá não ir no culto daquela noite e você vai bater em quem está te ajudando a vida toda. Você está me entendendo, meu irmão? Está me entendendo, minha irmã? A nossa pregação, ela não é opção, ela é uma direção do Espírito Santo. Então eu não devo retratar quando sei que estou debaixo de uma orientação divina. Deus me deu a mensagem. Deus te deu a mensagem, caro companheiro. Pregue e durma tranquilo. E nós temos esse problema, os irmãos sabem. Às vezes nós pregamos e vamos para casa dizendo, meu Deus do céu. Será que eu feri alguém nesta noite? Não descreia do que disse há pouco tempo, da mensagem que Deus te deu. Não percamos a nossa postura como homem de Deus, como obreiros, mas sejamos fiéis à palavra do Senhor nosso Deus. Quem nos aprova é o Senhor nosso Deus. Se nós dependêssemos da aprovação das pessoas, os gostos são os mais variados. Não resta dúvida que algumas pessoas que consideram o obreiro da casa dele o melhor que existe. Ele é impecável, ele é exímio, ele prega melhor do que todo mundo e graças a Deus se ele prega, Deus seja louvado. Isso são coisas existentes entre nós pela nossa fraqueza. Eu é que preciso cuidar para que isto não atinja a minha vida, porque a aprovação eu sei. Você sabe, nós sabemos, ela vem de Deus. É Deus quem nos aprova. É o Senhor quem aprova a nossa vida. Somos vocacionados, por Deus fomos chamados. A nossa chamada foi manifesta. A nossa liderança entendeu que Deus nos levantou para esta obra. Então façamos a obra do Senhor nosso Deus. Continuemos em plena atividade para a glória do Senhor Jesus. Nesta hora, meu querido irmão, se norteie pela palavra do Senhor nosso Deus. Quinto lugar, não se ofenda pelo fato de não ter expectativas a seu respeito. Sempre vai ter alguém assim que não vai ter expectativa a seu respeito. Fulano, Bertrano, todo mundo menos ele. Na casa de Davi não foi diferente. Tanto é que nem mandaram chamar o menino para aquela consagração. E o pai que está falando e amava, e diz, mas ele é o menor. Ou seja, pelos nossos olhos humanos não tem cabimento. Vai ungir o mancebo, o cuidador de ovelha. Dentro daquele contexto eu falei ontem, aquele serviço era dado ao filho de menos importância. Era dado ao serviçal ou ao servo que trabalhava para o dono da casa ou ao filho de menos importância. Davi era aquele moço que ficava indo, levando comida e voltando. Era o menor. E o profeta também partiu do mesmo ponto de vista. Certamente este é ungido do Senhor. Quando Davi vai visitar seus irmãos e ele ouve aquela afronta daquele gigantão, a Bíblia diz que ele falou, mas quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E ele se dispôs. O que é que o rei está dando para quem tirar essa vergonha de sobre Israel? O que é que o rei dá para quem cortar a cabeça desse gigante? Ninguém vai? Eu vou. Ninguém quer? Eu quero. O irmão dele é o irmão que diz, bem sei a presunção do teu coração, menino. Rapazinho, você é um menino ainda. Você é novato, você tem quantos anos de fé?
Você não entende muita coisa não, e está dando muito palpite aí. Ele está dizendo, a questão não é palpite, sabe o que é a questão? É uma afronta dessa em cima da igreja, é uma vergonha dessa em cima do povo de Deus, da igreja que é a coluna e firmeza da verdade, da noiva do Cordeiro. Diz Davi, não senhores, tem que tirar essa afronta, mas não tinham expectativa com Davi. Não fique triste se não tiver expectativa. Enquanto os de casa, isso dói muito, porque são os próximos. Quantos de casa não tem expectativa? Tinha um lá que já tinha dito para o rei, manda buscar o filho de Jessé, porque sabe tocar bem, ele é de guerra, gentil aspecto, valoroso, é valente. O povo não sabia, mas ele tinha matado leão, ele tinha matado urso, e não tinha deixado levar o ovelho. Em último lugar, ele falou, e tem mais uma, viu? Que essa é a que fecha tudo, 7 qualidades são apresentadas. O Senhor é com ele, isso basta. Deus é na vida daquele moço. Olha para cá. Deus era com ele antes dele receber a unção para ser rei. Deus era com Davi. Deus era com Davi. Deus estava com ele lá naquele campo antes de Samuel chegar e ungí-lo. Não se preocupe se não tem expectativas a seu respeito. Não fique bravo, não ignore esta situação, não se entristeça. Continue servindo ao Senhor nosso Deus. Deus é contigo. Há uma chamada de Deus para a sua vida. Obreiro, o Senhor te vocacionou. Deus separou a sua família, ela vai dar conta. Está sendo difícil para ela, mas Deus vai fortalecer a sua família a cada dia. Vocês vão vencer. E aquela igreja que Jesus colocou lá na sua mão, também vai prosseguir caminhando para a glória do Senhor. Coloque de pé, eu só cito a partir de agora a consideração final. Tenha cuidado com preocupação, com o que pensarão de ti. A incredulidade de outros não pode ser um problema para a sua vida. Hebreus capítulo 4, versículo de número 2. Tenha cuidado com o receio de não estar na altura de outros. Josué tinha esse problema. Deus disse, Moisés morreu, mas agora levanta-te e atravessa esse Jordão. Bendito seja para sempre o Senhor. Tenha cuidado para não fazer as coisas às pressas, mas apresse. Não faça nada de Deus às pressas, mas apresse em fazer. Tenha prontidão em fazer. Deus seja para sempre louvado. Viva, meu querido irmão, com um objetivo em vista, tenha um ideal, seja cumpridor do seu dever, seja comprometido com a causa. É a disposição de nossa parte que nos leva a sermos comprometidos, e o comprometimento é o diferencial de cada pessoa. Uma pessoa comprometida é visível, isso é o diferencial na sua vida. Para que entendamos, o nosso comprometimento pode nos levar onde, na verdade, meus queridos, competências naturais não nos leva, mas a nossa atenção com o nosso comprometimento nos levará a atingir o lugar que nós precisamos atingir. Deus seja louvado. A última palavra, na escala serviçal, suba mais um degrau, sem desvalorizar o anterior. Lembre daquele, ou seja, suba cautelosamente, grato a Deus pelo degrau anterior. Estando num degrau mais alto, lembre que você passou pelo que alguém está passando hoje. Trate-os assim como você foi tratado. Deus seja para sempre louvado. Eu quero fazer uma oração aqui nesta hora, antes de nós passarmos para as nossas ordenações. Curve a sua cabeça agora, levante a sua mão, se você puder, ao Senhor nosso Deus. Se você tem uma necessidade específica, apresente ao Senhor onde você está. Jesus pode nesta hora resolver esse problema, te dar esta vitória. Jesus pode fazer uma obra em favor da sua vida. Pai Celestial, é no nome glorioso e bendito de nosso Senhor Jesus que nós queremos te agradecer nesta hora, por esta oportunidade que o Senhor nos deu para estarmos aqui na tua casa. Te glorificamos, ó Deus eterno, por estar em tua presença. Mais um momento, Senhor, que juntos passamos, louvando o teu nome, estudando a tua palavra, e queremos agradecer ao Senhor pelo trabalhar do teu Espírito na vida de cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, por tua presença santa, bendita, real neste lugar, trabalhando nossas vidas, renovando nossas forças, dando-nos
graça para a nossa caminhada. Senhor, não nos deixe desfalecermos mediante as lutas que nós enfrentamos no dia a dia. Pedimos ao Senhor que continue a dar graça para a nossa família. A família de cada um de nós, Senhor, precisa da tua ajuda, precisa, Senhor, da renovação do teu Espírito Santo. Ajude-nos a entendermos o que o Senhor tem conosco. Nossa visão é tão pequena, tão limitada, mas nós queremos conhecer mais do teu coração, queremos compreender mais a respeito da vontade santa do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, disponibilizar mais o nosso viver em prol da tua causa. Muitos são nossos limites, ó Senhor, mas continue trabalhando no meio de tua igreja. Nesta hora, meu Senhor, eu te apresento cada congregação, a igreja sede, todo este campo de trabalho, os pastores, meu Senhor, que estão presentes, representando as congregações, aqueles que não puderam vir, Senhor, nós entregamos em tuas mãos em oração, pedindo ao Senhor que continue a dar crescimento a esta obra, continue, meu Senhor, a enviar do céu o teu socorro, continue a operar, continue a manifestar a tua glória, que o Senhor esteja presente em cada culto, pois é dirigido ao louvor do Senhor. Meu Deus, seja com os teus filhos nas pregações, meu Senhor, seja com os teus filhos, meu Senhor, em toda a atividade ministerial, em prol da causa do Senhor. Tira, meu Senhor, toda a resistência, aquilo que impede, a intenção do adversário em levar os teus filhos a estarem, meu Senhor, desviando a atenção da tua obra. Que o Senhor venha repreender agora toda esta atividade maligna, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha desarticular as articulações do adversário. Ó eterno Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós pedimos ao Senhor, para que continue a dar visão aos teus filhos para a obra, para a igreja que o Senhor lhes confiou, que permaneçam, Senhor, como um verdadeiro soldado na tua presença, habilitado para esta obra que o Senhor o chamou, zelosamente trabalhando em prol da tua causa e atingindo, meu Senhor, aquilo que o Senhor tem com cada um de nós. Ó eterno Deus, nesta tarde, meu Senhor, nós pedimos a tua ajuda, nós pedimos a tua bênção sobre nós. Continue conosco e nos ajude, meu Senhor, a carregar a nossa cruz até que o Senhor volte para buscar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso Deus. Deus é louvado, Deus é exaltado. Meus irmãos, nós vamos agora orar pelos irmãos que vão, os irmãos vão me ajudar aqui, preparando espaço, por favor. Aleluia. Nós vamos orar por alguns irmãos que vão ser ordenados para servirem como obreiros. Pode tirar, meu irmão. Graças a Deus. Como não são muitos, acho que não precisam assim remover as cadeiras, dá para eles ajoelharem aqui. Os irmãos todos são sabedores que para as ordenações, a comissão pastoral que ora, né, ou impõe as mãos. Mas os irmãos vão orar juntamente conosco. Nós queremos louvar a Deus, pois estamos na 18ª semestral de obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Rocha Eterna. Podemos dizer nesta tarde que até aqui o Senhor nos ajudou. Tributamos a Deus, portanto, a gratidão do nosso coração. Nós temos uma ordenação aqui a diácono, já se trata de uma consagração, e temos 3 ordenações para servir ao Senhor como evangelistas. Nós vamos começar, portanto, orando pelo irmão Adérito Santos Carvalho, que está sendo apresentado pela igreja de Samora Correia, liderada pelo pastor Aguinaldo, para servir ao Senhor a partir de hoje como diácono naquela obra. Eu quero convidar aqui o irmão Adérito Santos Carvalho, por favor, ele estará dobrando os joelhos aqui à frente. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que tem orado pelos nossos obreiros. Deus está confiando ao seu servo o crescimento ministerial. E como já disse aos irmãos, com certeza Deus o tem aprovado. Nossa esperança é que Deus continue a abençoá-lo e a usá-lo ao lado do pastor Aguinaldo, ou por onde ele passar, em nome do Senhor Jesus. Eu pedirei à comissão, estão todos presentes, para orar juntamente comigo, apresentando, portanto, a vida do irmão Adérito. Nosso desejo, irmão Adérito, é que Deus continue com o Senhor,
e que esse seja mais um degrau que o Senhor esteja subindo e que não seja o último, que Deus continue investindo na sua vida. Quanto à sua vida, a Bíblia diz que aqueles que servirem bem como diáconos adquirirão uma boa posição. Deus está lhe confiando algo mais, pois por certo o Senhor tem sido fiel no que Deus colocou em suas mãos. Deus o abençoe. Nosso obrigado à assistência que o Senhor tem dado à obra do Senhor ao lado do pastor Aguinaldo e a nós aqui. Nós vamos orar então neste momento, apresentando sua vida ao Senhor. Os irmãos orem conosco. Querido Deus e eterno Pai, oramos ao Senhor nesta hora, te apresentando a vida do irmão Adérito, teu servo, que está perante o Senhor, tendo seus joelhos dobrados na tua presença, tem servido ao Senhor com alegria e com prazer, e no coração do teu filho tem crescido a chama ministerial. O Senhor a tornou conhecida, meu Senhor, e nós te damos graças por este momento especial na vida do teu servo. Significa crescimento da tua obra. Pedimos ao Senhor neste momento que invista sobre a vida do teu filho poder, graça e autoridade, que haja um investimento do teu Espírito na vida do teu servo para servir a tua causa como diácono, ajudando, Senhor, a cada dia para o crescimento, para a expansão do teu reino. Seja com ele e confirme o Senhor nesta posição, em nome de Jesus. Amém. Os parabéns, irmão Adérito. Deus o abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós vamos orar agora, irmãos, apresentando os outros três que vão servir ao Senhor a partir do momento como evangelistas. Eu quero convidar aqui à frente o irmão Aguinaldo Rocha de Oliveira, de Samora Correia, que estará servindo ao Senhor como evangelista. Pode dobrar os joelhos aqui. O irmão Tiago Henrique Queiroz, de Portimão, apresentado pela igreja em Portimão. E o irmão Jefferson Alves Trindade, vindo de Funchal. Tanto o irmão Jefferson quanto o irmão Aguinaldo, eles pastoreiam as referidas congregações e até o momento presente eles estão servindo a Deus como pastor local da igreja, na condição de presbítero. Tem sido canal de bênção para a obra do Senhor nessas cidades, bem como o irmão Tiago lá em Portimão, ao lado do pastor Rodrigo. Deus tem visto a fidelidade dos irmãos, o empenho de cada um, e neste dia o Senhor está concedendo aos irmãos mais esta honra. A Bíblia diz que ninguém toma para si esta honra, senão o que foi chamado. Por certo, os irmãos têm servido ao Senhor com prazer e alegria. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade que Ele está dando aos irmãos. Nós vamos orar neste momento, então, impondo as mãos sobre nossos irmãos, em nome de Jesus. Ó Deus eterno, queremos agradecer ao Senhor nesta hora por termos aqui à frente a vida, Senhor, do irmão Jefferson, Aguinaldo e também o irmão Tiago. Queremos apresentá-los ao Senhor em oração. Está aqui os teus filhos que estão recebendo do Senhor mais esta bênção, mais esta vitória. Em teu nome, meu Senhor, nós colocamos as nossas mãos sobre eles para pedir ao Senhor que invista poder, autoridade, graça da tua parte para servir a ti, Senhor, como evangelistas na tua obra. Seja com eles, meu Senhor, concede a cada momento autoridade e poder para a realização da obra que o Senhor os tem confiado. Ó Deus, que do céu o Senhor esteja investindo sobre eles agora. Confirma, meu Senhor, esta chamada do Senhor para as suas vidas. Que seja, meu Deus, vasos de bênção em tuas mãos e que continue atuando no teu reino, debaixo da unção do teu Espírito, para a realização de grandes obras. Nós pedimos ao Senhor nesta hora que consagre-os, ó Deus, ao santo ministério para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus parabéns aos irmãos. Quero parabenizar cada um. Parabéns, irmão Jefferson. Continue a abençoar o Senhor. Muito obrigado por todo o apoio que tem nos dado. Em nome de Jesus. Tiago, os parabéns. Continue abençoando o Senhor. Obrigado. Os parabéns. Deus não vê coisa. Não, presença do Senhor. Deus continue abençoando o Senhor. Graças a Deus. Nós vamos passar as mãos dos irmãos agora, os certificados dos nossos irmãos. Esse é do pastor Aguinaldo Rocha de Oliveira.
Os irmãos vão tirar fotos. Melhor passar assim. Bem? Pastor Jefferson Trindade. Logo eu esqueci. Graças a Deus. Agora o irmão Tiago Henrique Queiroz. Graças a Deus. Deus seja louvado, então, pela vida de nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Pastor Luciano, o senhor vai passar depois para eles aí. O senhor tem aí, não vou dar nossa semana, tá o dia que eu marcado, eu sei no final de semana. Eu não sei onde eu pus aqui, porque eu acho que eu perdi. Tá bem. Irmãos, nós queremos passar, portanto, um aviso aos irmãos, ou deixar os irmãos avisados, mas antes disso, eu queria chamar o irmão Marcos para vir aqui à frente, por favor. Ele está aqui à frente, mas está aqui ao meu lado. O irmão Marcos, ele é o nosso tesoureiro geral de todo o campo, faz parte da nossa liderança e ele serve ao Senhor como evangelista. Mas nós estamos apresentando ele para servir como pastor. Ele estará entrando em prova no dia de hoje e Deus lhe dando graça, que é o que se espera. Em setembro de 2015, se Jesus não tiver voltado até lá, ele será ordenado para servir nesta obra como pastor. Nós louvamos a Deus por todo o apoio que tem nos dado na obra do Senhor e, por certo, Deus também está lhe conferindo esta grande vitória. Portanto, eu quero pedir à igreja que ora testemunha esse momento que o irmão Marcos está sendo apresentado, que está se tornando um candidato ao pastorado, para que a igreja esteja orando por ele, por sua família, que Deus o ajude, que Deus lhe fortaleça, e que em setembro, se Jesus não tiver voltado, estejamos aqui presenciando esse momento tão importante na vida do servo do Senhor. Deus abençoe, irmão Márcio, em nome de Jesus. Deus continue com o senhor. Deus abençoe. Graças a Deus. Eu queria notificar aos irmãos. Muito bem. Irmãos, a nossa próxima semestral para março, ela ficou marcada para os dias 13, 14 e 15 de março. Se Jesus não voltar até lá, estaremos reunidos aqui para mais uma semestral de obreiros em nome do Senhor Jesus. Nós esperamos que os irmãos estejam orando, programando já para a nossa 19ª semestral em nome do Senhor Jesus. Mas que todos tomem nota. Dias 13, 14 e 15 de março de 2015, em nome do Senhor Jesus. Também, irmãos, queremos notificar que o pastor Aristeu está aí com os cartazes para o nosso congresso de missões, agora em novembro, os dias 7, 8 e 9. Os pastores já os receberam, estarão levando para as congregações. Nós pedimos aos irmãos que dê prioridade ao congresso, venham estar aqui. O tema está baseado em Eclesiastes capítulo 11, os versículos 4 ao 6, como a igreja que só observa as dificuldades jamais terá o gozo de ver a frutificação no campo missionário. Estaremos reunidos, portanto, nesses 3 dias, dias 7, 8 e 9. No dia 7 será às 19h30, no dia 8 às 19h e no dia 9 às 15 horas da tarde. Em nome de Jesus, vamos orar para que Deus nos dê um congresso abençoado como tem sido os demais, em nome do Senhor. Amém? Nós estamos contando com a cooperação de todos os irmãos para o nosso próximo congresso, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, portanto, aos irmãos.
Também queremos notificar aos irmãos a liderança das congregações que são mais próximos aqui. Igreja Sede, Lisboa, Santana do Mato, Alverca, Samora Correia e Sesimbra. Nós estaremos orando juntos, os líderes, até setembro, uma vez por mês, vamos estar nessas reuniões juntos, orando, toda segunda-feira do mês. Isso será rotativo, começaremos em outubro aqui na Igreja Sede, novembro vamos para uma das congregações e assim até setembro. E depois, Deus nos orientará, mas estamos entrando com esse projeto para este ano, em nome do Senhor Jesus. Amém? Orando pela igreja, pelo campo Ministério Rocha Eterna. Também informamos aos irmãos que entramos num projeto, viu, irmãos? Atenção a isso agora. Nós entramos num projeto de jejum, todo o campo, toda primeira terça-feira do mês. Isto não é só os obreiros, todo o campo, os irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, todos nós vamos estar jejuando nesse dia. Eu não estou estabelecendo o horário devido ao trabalho dos irmãos, mas nós vamos jejuar. Eu quero pedir à Igreja Sede, às congregações, o apoio de todos os irmãos. Esse jejum será para a salvação de almas. Todo o ministério estará jejuando em toda a primeira terça-feira do mês. Já marque isto, a primeira terça-feira do mês, o campo estará jejuando para a salvação de almas. Amém, queridos? Como sempre contamos com os irmãos, nós continuamos a contar. Sei que os irmãos nos apoiarão e a obra do Senhor continuar a ser feita para a glória de Jesus. Amém? Olha, irmãos, o irmão Getúlio, onde está ele? Está aqui, atrás, os irmãos estão vendo. Ele foi recebido pela nossa comissão ministerial ontem, pela igreja lá em Messines, né? Ele congrega com o pastor Rodrigo, para servir a Deus por esse ministério como presbítero. Estava em observação e foi recebido, graças a Deus. Nosso desejo, irmão Getúlio, é que Deus continue abençoando o senhor e usando a sua vida como Deus tem feito, pois já há um tempo o senhor está ali cooperando com o pastor Rodrigo. Deus continue abençoando e usando a sua vida, em nome de Jesus, viu? Vamos dar um bem-vindo a ele, nós recebemos ontem, mas vamos dar um bem-vindo nessa condição? Seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer recebê-lo, irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, irmãos. Queridos, nossos trabalhos prosseguem normais esta semana. Terça-feira, estamos reunidos para culto de ensino, culto onde nós estudamos a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Esperamos todos vocês aqui, não vamos deter mais os irmãos, já está tarde, muita gente está cansado, e é natural, né? Desde que hora estamos aqui. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. À noite aqui na sede nós não temos culto, nós vamos almoçar agora, daqui já oraremos para que Deus abençoe o almoço, a refeição, que foi feita com muito carinho para os irmãos, que os irmãos desfrutem desse momento de comunhão, que seja muito importante para nós, e que isso fortaleça, né, nosso laço de comunhão a cada dia. Nossos irmãos que vieram de outros ministérios, Deus abençoe, irmão Carlos Brito, os demais irmãos, muito bom tê-los aqui, que o Senhor Jesus abençoe. Os irmãos lá de Cascais também, bem-vindos, Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Obrigado a todo o campo Rocha Eterna, a todas as congregações, aos pastores, obrigado à Igreja Sede. Jesus continue recompensando todos os irmãos. Continue orando por mim, minha família, nós estamos em oração pelos irmãos também. Amém? Só isto? Ok? Pastor aqui? Ah, muito bem. Ah, eu não consegui entender. Amém. O pastor Éder enviou a paz do Senhor para a igreja, para todos nós, e avisa que chegou bem de Cintia Mole. O pastor Éder foi lá para registrar o terreno da igreja, aquele terreno que foi doado para a igreja, que nós falamos com os irmãos. O pastor Aristeu enviou dinheiro para ele essa semana, né? E o tesoureiro da secretaria enviou dinheiro para ele essa semana, e ele foi lá para registrar o terreno. E a informação que temos é que ele chegou e chegou bem, graças a Deus. Deus seja louvado. Continuemos a orar por eles lá, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor. Muito obrigado a todos. Nós vamos encerrar nosso trabalho agora com uma breve oração. É só isso, né, pastor? Deus abençoe, viu, irmãos? Todos em nome de Jesus. Se vocês quiserem ficar aqui até na terça-feira, terça-feira nós vamos fazer um culto grande aqui. Tá, irmãos? Pastores das congregações, vamos dizer amém para isso? Ó, o povo vai ficar mesmo.
Então vamos orar. Deus abençoe. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu.